Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. É um privilégio estar aqui com vocês para tratarmos dessa série A Vida de Cristo e hoje, de maneira mais específica, falaremos sobre os milagres de Jesus. Eu espero que Deus te abençoe na compreensão de todo esse conteúdo, que apesar de mim, você seja abençoado e edificado através da Palavra de Deus. Como eu disse, hoje nós traremos então um panorama sobre os milagres de Cristo. Nosso objetivo é entender por que Jesus fez esses milagres e então trazer um panorama desses 7 milagres. Isso porque é um conteúdo extenso e nós talvez não conseguiremos abordar com tanto detalhe, mas de uma maneira panorâmica iremos abordá-los. De maneira introdutória, eu já quero trazer aqui para vocês um texto do livro de João, e isso porque nós iremos percorrer alguns versículos do livro de João. Se estiver com a sua Bíblia aí, pode abri-la nesse evangelho e caminhar conosco durante essa aula. E olha que interessante, aqui é um diálogo entre Jesus e Nicodemos, um mestre da lei que conhecia bem as narrativas do Antigo Testamento, e ele tinha em mente, por exemplo, que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele tinha receio de que as pessoas desconfiariam de que ele falava da parte de Deus, e por isso Deus capacitou Moisés para operar sinais ali para aquelas pessoas. E Nicodemos, tendo isso em mente, olha que interessante que ele fala para Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Está lá em João 3:2. E de maneira ainda mais específica, o próprio João ali nos seus relatos nos diz, que Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos, olha o objetivo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, de maneira bem clara, João nos relatou esses milagres para que a gente creia que Jesus é o próprio Filho de Deus e que, crendo nisso, a gente tenha então vida eterna. Os milagres que nós falaremos nessa aula, os relatados no livro de João, são a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Veremos cada um desses a partir de agora, de uma maneira panorâmica. O primeiro milagre, então, a transformação da água em vinho, está lá em João 2, nos versículos 1 a 12. Nós não poderemos ler todos os milagres na sua integralidade, porque são textos extensos e nós não temos tempo para isso, mas veremos aqui alguns versículos e eu espero poder contribuir com vocês para a compreensão do texto de maneira geral. O contexto aqui era uma festa de casamento, provavelmente de amigos ou parentes de Jesus, isso porque Jesus estava lá, sua mãe estava lá e seus discípulos também. E nesse contexto, a responsabilidade do cuidado dos convidados era de quem dava a festa. Quem dava a festa arcava com tudo, até mesmo hospedagem. E nesse contexto era uma falta de respeito com os convidados, por exemplo, acabar o vinho, que é o que aconteceu aqui nessa ocasião. Era como se você não tivesse levado em consideração seus convidados, era uma desonra. E acontecendo isso, a mãe de Jesus, Maria, então ela chega para Jesus e pede para que ele intervenha, faça alguma coisa. E aí tem uma frase que ficou bem conhecida de todos nós, uma frase que Jesus diz para Maria, que é: mulher, que tenho eu contigo? Eu acho interessante que uma versão mais atual, a NAA, uma tradução mais atual, ela nos contextualiza melhor essa frase. Parece um tanto quanto desrespeitosa, mas não era, mesmo naquele contexto. E na NAA nós temos a tradução assim, por que a senhora está me dizendo isso? E Maria, ele parece que ela queria que Jesus manifestasse a sua glória sabendo quem ele era, mas Jesus está de certa maneira repreendendo ela com amor, mas lhe dizendo que ele estava ali para cumprir não o cronograma que ela havia determinado, mas o cronograma de Deus Pai para revelar a sua glória no tempo determinado, em que ele mostraria que ele é o Filho de Deus, que ele mostraria que ele morreria e ressuscitaria, E então Jesus, ele diz ali que vai obedecer ao cronograma de Deus.
Mesmo não querendo antecipar isso, mesmo obedecendo ao tempo determinado para todas as coisas, Jesus ele opera, faz esse primeiro milagre, esse primeiro sinal. E nós veremos aqui um pouquinho de detalhes aqui. Nós temos ali que ali perto havia 6 potes de pedras. Esses potes de pedras continham águas para purificação dos judeus que chegavam naquela ocasião. E cada jarro desse tinha cerca de 100 litros de água. Então, continuando a leitura, 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Muito interessante esse desenrolar desse milagre e como Jesus manifesta aqui a sua glória. Eu quero chamar a atenção aqui para 2 pontos. Primeiramente, esse contraste entre a água e a transformação no vinho. Não é por acaso. A água, ela representava ali, então, essa velha ordem, né? Era algo usado para a purificação dos judeus, representava essa velha ordem. Mas Jesus, quando transforma essa água em vinho, algo muito melhor, algo muito superior, ele está nos mostrando que é chegada uma nova ordem, extremamente melhor e superior, que é chegado o reino de Deus. E um outro ponto bem interessante aqui também é que Jesus, aquilo que João quer nos mostrar em cada um desses relatos dos sinais, de que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus homem, e Jesus ele tem poder de transformar elementos. Isso é bem interessante como ele dá essa ênfase em cada um desses milagres, mostrando a divindade de Jesus. E assim nós caminhamos para o nosso segundo milagre, a cura do filho do oficial, está em João 4, dos versículos 43 a 54. Aqui Jesus volta para essa cidade de Caná da Galileia, onde ele fez seu primeiro milagre. E as pessoas também haviam ido para Jerusalém, onde ele estava, na ocasião de uma festividade, já tinham visto Jesus realizar outros sinais, e então elas já estavam ali atrás de Jesus para ver o que ele faria. Né? E nesse contexto, então, há um oficial que não era judeu, um oficial do Império Romano. Então vamos aqui ao texto para compreender o que está acontecendo melhor. Está em os versículos 48 ao 50. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Olha que interessante. Primeiro ponto aqui é que Jesus ele faz uma repreensão, mas está no plural, não está direcionado apenas ao oficial do Império Romano. Jesus ele faz uma repreensão a todas aquelas pessoas que estavam em busca de ver a realização desses sinais de maneira como um espetáculo, como uns sinais, como um fim em si mesmo. Mas João mesmo nos mostra que o sinal é algo que aponta para uma realidade maior. Então Jesus está repreendendo isso. E algo que é bem interessante é que, mesmo sendo repreendido, o oficial ele não abala sua fé, ele continua crendo que Jesus tem poder de curar o seu filho, ainda que seja uma crença limitada, não compreendendo a totalidade do poder de Jesus. Ele quer que Jesus vá até a sua casa, até onde está o seu filho, para que cure ele. Mesmo assim, ele ainda continua tendo fé nisso. O filho dele estava em Cafarnaum, uma outra região. Quando o Jesus responde que ele pode ir, seu filho continuará vivo, o homem confia na palavra de Jesus e parte. E quando ele vai retornar na sua casa, já no meio do caminho, ele encontra os seus servos e os seus servos lhe contam que seu filho havia sido curado e ele, por curiosidade, lhes pergunta em que momento havia sido isso e exatamente no tempo em que Jesus havia dito. E eu quero chamar a atenção aqui para 3 coisas que aconteceram nesse relato. Você lembra que no começo, inclusive, eu comentei que Jesus teve um diálogo ali apresentando o evangelho àquele homem Nicodemos, que era um mestre da lei, um judeu mestre da lei. Depois disso, Jesus tem um outro diálogo com uma mulher samaritana, que era considerada pelos judeus como uma linhagem que não era pura, e por isso eles não se davam muito bem, eles não gostavam dos samaritanos, mas Jesus apresenta-lhe o evangelho. E agora Jesus ele está em contato com uma pessoa que não era
que não era um judeu, ele era um gentil. Então Jesus com isso ele está apresentando o evangelho a todas as pessoas. Já é uma iniciativa, uma primeira mostra aqui do evangelho sendo apresentado a todos. Primeiro a um judeu, depois a um samaritano e agora a um gentil. Um outro ponto interessante é a fé desse oficial no Messias, que foi sendo amadurecida, mas mesmo quando repreendido, ele não abalou sua fé, ele não deixou de crer em Jesus e no seu poder. E foi sendo amadurecido até levar a uma fé mais sólida em Jesus. E por fim, mais uma vez, João nos trazendo um relato de um sinal apontando para a divindade de Jesus, que cura à distância e pelo poder da sua palavra. Eu trouxe aqui uma citação de Charles Spurgeon sobre a fé desse oficial romano, que também serve para nos encorajar e também para reflexão das nossas vidas. Fortalecido na fé pela experiência, tendo crido exclusivamente na palavra de Jesus, o bom homem agora vê a palavra cumprida e crê em Jesus no sentido mais pleno, crê no tocante a tudo, para seu corpo e para a sua alma, para tudo o que ele é e para tudo que ele possui. A partir daquele dia, torna-se discípulo do Senhor Jesus. Ele o segue não somente como que cura, profeta ou salvador, mas como seu Senhor e Deus. Sua esperança, fé e confiança se fixam em Jesus como verdadeiro Messias. E assim nós caminhamos para o nosso terceiro milagre, que é a cura do paralítico, o relato de João 5, dos versículos 1 ao 18. Jesus, então, ele vai a Jerusalém, havia uma festa judaica acontecendo, a cidade estava cheia e junto ao templo tinha um tanque chamado de Betesda. E nesse tanque havia uma multidão de doentes. Esses doentes tinham uma crença muito peculiar. Eles acreditavam que de tempos em tempos vinha um anjo e agitava aquelas águas. E quando aquelas águas eram agitadas, a primeira pessoa que entrava naquele lugar, que se banhava naquelas águas, era curada de qualquer enfermidade que fosse. Então havia, naquele tempo de festividade, uma multidão de doentes e lá estava um paralítico. E olha só interessante o diálogo aqui. Jesus lhe perguntou, esse paralítico, você quer ser curado? Então Jesus lhe disse, um pouco mais à frente, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu peguei alguns trechos somente desse texto extenso, que são bem pontuais para eu chamar a atenção de algumas coisas aqui junto com você. Primeiramente, o retrato da humanidade. Parece talvez um pouco estranho para a gente aquela primeira pergunta de Jesus, e um tanto quanto óbvia, né? Você quer ser curado? Claro que esse homem queria ser curado, e talvez essa era a pergunta mais esperada por nós. Mas veja só o que acontece, esse paralítico, ele estava com a sua esperança depositada em algo totalmente equivocado. Ele ainda, convenhamos, ainda que ele tivesse uma crença real de que essas águas, quando eram agitadas, poderiam curá-lo, qual era a real chance desse paralítico atingir esse objetivo que ele tinha? Seria muito difícil, não é mesmo? E ele estava depositando sua fé nisso. E então, quando Jesus o pergunta se ele queria ser curado, a sua primeira resposta, se você vê lá nos relatos, é bem legal de acompanhar esse texto, ele, na verdade, começa a se queixar de tudo e de todos. Não é uma resposta de sim, eu quero ser curado, eu já ouvi falar do Senhor, eu já vi os seus milagres, opera um milagre na minha vida, mas não. Ele começa a se queixar de tudo e de todos com a sua esperança, com a sua alegria depositadas totalmente em lugares equivocados, não é mesmo? E mais ainda, esse homem então ele é curado por iniciativa de Jesus, Jesus o cura, ele pega sua maca e carrega, e o texto chama a atenção para a gente que era um sábado. E os judeus, quando veem esse homem carregando a maca num sábado, o que eles fazem é repreender esse judeu. Olha, outro retrato da humanidade, da frieza do coração desses homens que eram tomados pelas suas tradições acima da palavra de Deus, por um legalismo. E eles então, com essa grande frieza, ao invés de
celebrar um grande milagre ocorrido. Afinal de contas, esse homem estava ali há quanto tempo, não é mesmo, conhecido daquela região, daquelas pessoas, e aqueles homens, ao invés de celebrarem esse milagre ocorrido, eles então o repreendem. Mais uma coisa que eu chamo a atenção aqui, que o texto na verdade nos chama a atenção, é sobre o arrependimento. Vou retornar aqui no texto lá no final, o que Jesus diz para ele quando encontra: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Interessante como Jesus chama a atenção aqui para que algo pior pode acontecer à vida desse homem. E talvez a gente se pergunte, pode acontecer algo pior a esse homem que vivia paralítico, dependendo de talvez esmolas e vivendo com uma esperança totalmente falsa? Sim, não levar em conta a sua eternidade. Ele foi curado fisicamente, mas talvez o seu coração ainda necessitasse de cura, e essa é a cura que verdadeiramente precisamos, de que Jesus intervenha nas nossas vidas, nos nossos corações, para que tenhamos a esperança correta, a alegria correta e possamos viver de maneira plena com Jesus nos nossos corações. E por último, uma última ênfase aqui nesse texto: o poder de Jesus sobre a enfermidade. Mais uma vez, os relatos de João nos mostrando aqui a divindade de Jesus, como Jesus tem poder de curar, sendo Deus, tem poder de curar essa enfermidade. Partimos então para o nosso próximo milagre, a multiplicação de pães e peixes. O texto está lá em João 6, nos versículos de 1 a 15. E Jesus então ele estava atravessando o mar da Galileia. Era tempo de Páscoa, havia muita gente naquela região, festividade de Páscoa ali lotava, né? E eles já tinham visto, as pessoas já tinham visto outros sinais que Jesus havia feito, então uma multidão estava alvoroçada, querendo ver o que Jesus estava por fazer. E Jesus, ele mais uma vez abre um diálogo ali com seus discípulos para ensiná-los verdades profundas. Então, olha só o que Jesus diz a eles: onde compraremos pão para dar de comer ao povo? Ainda não está no texto aqui, mas se você pode acompanhar na sua Bíblia, Jesus ele pergunta aos seus discípulos: onde compraremos pão para dar de comer ao povo? E Filipe respondeu para ele com toda a incredulidade, dizendo: mas nem com 200 denários, nem com muito dinheiro nós conseguiríamos comprar alimento para dar para todas as pessoas que estão aqui. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a essa altura, os discípulos já poderiam crer que Jesus tinha poder. Eles já viram muitas outras coisas que Jesus havia feito. Esse foi um grande sinal de incredulidade dos corações e também chama atenção para as nossas vidas, não é mesmo? Nós vemos tudo aquilo que Deus faz por nós, faz ao nosso redor, vemos o poder de Deus, mas às vezes podemos agir com incredulidade, mesmo sabendo do grande poder que Deus tem. E então nós vemos no texto, olha só, que havia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mais uma vez, a manifestação de incredulidade dos discípulos. E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Olha que maravilha esse milagre que Jesus fez ali diante de 5.000 homens, dessa multidão dos seus discípulos. E eu imagino aqui, você pode tentar também se colocar nessa cena e imaginar esses discípulos indo buscar esses 5 pães e buscam e distribuem para aquelas pessoas e retornam. E veja só, havia mais pães para eles buscarem e entregarem para aquelas pessoas. Isso aconteceu repetidamente, de maneira miraculosa, Jesus fazendo esse lindo sinal. E eu chamo a atenção aqui para 3 pontos, na verdade 2 pontos e uma citação, sobre Jesus, ele então ensinar uma grande verdade acerca de si mesmo através desse acontecimento. Ele nos diz que ele é o pão da vida, e é como Stott diz que essa é uma parábola dramatizada. Todo esse acontecimento, Jesus nos ensina que ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro sentido da vida. Antes nós vimos ali um paralítico depositando sua esperança em algo totalmente falso, que não levaria a lugar algum.
mas agora que Jesus chama para si a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, o alimento que pode preencher a nossa alma, o nosso coração. E eu trouxe essa citação aqui, você deve conhecer uma frase famosa de Agostinho, que diz: fizeste-no para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontra repouso em ti. E é isso, né? Nós permanecemos inquietos até que experimentamos do pão da vida. O nosso quinto milagre, Jesus andando sobre as águas, está lá em João capítulo 6, os versículos 16 a 21, também um relato bastante conhecido da gente, né? O povo, nesse contexto, queria fazer Jesus rei à força. Eles queriam colocar Jesus na liderança de uma libertação do povo de Israel, mas o reinado de Jesus não tinha relação com isso. E então Jesus se retira sozinho para um monte, pede para que seus discípulos entrem num barco e fossem para Cafarnaum, que ele os encontraria depois. E então olha só o que acontece aqui nesses versículos que eu trouxe do 17 ao 20. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E vamos aqui para onde eu quero chamar a atenção para esse texto. Quero dizer também que no relato de Marcos, que é paralelo a esse, diz o quanto eles ficaram perplexos com esse acontecimento, porque eles ainda não haviam nem compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E eles chegaram até mesmo a gritar aqui nessa cena, nesse acontecimento. E eu quero chamar a atenção então para esses 3 pontos, para a soberania de Jesus sobre a criação. Como eu disse, né, esses 2 primeiros pontos aqui, somente Deus governa sobre os mares. É João nos trazendo nesse relato mais uma vez a divindade de Jesus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E eu trouxe até alguns textos aqui de Salmos 89, no versículo 9, que diz: olha, tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. E aqui também, esse texto incrível também de Jó, no capítulo 9, versículo 8, que diz: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. São textos falando a respeito de Deus e mostrando como Jesus, ao fazer esse milagre, ele apresentou a sua divindade para nós. E mais uma coisa interessante, que muitos comentaristas e teólogos apontam que quando Jesus então se apresenta ali para eles, nesse mar agitado, andando sobre as águas, ele diz: sou eu, ou poderíamos traduzir para eu sou, que remete então àquela autoidentificação de Deus lá em Êxodo, quando diz Deus que eu sou o que sou. Que maravilhoso, né? Esse relato desse milagre. Caminhamos então para o nosso 6º milagre já, a cura do cego de nascença, um texto bem extenso no capítulo 9 de João, que tem muita coisa legal para a gente ver, tem coisas incríveis, maravilhosas. E a gente não pode ver tudo, mas eu trouxe alguns versículos para a gente aqui. E Jesus, então, ele mostrou a sua divindade nessa cura desse cego de nascença e num sábado, e conduziu o diálogo para mostrar que ele é Deus e por isso o Senhor sobre sábado. Isso é importante da gente frisar, porque talvez você vai ficar um pouco confuso com esses acontecimentos. Vamos ver aqui dos versículos 5 ao 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E talvez você não saiba, mas aqueles judeus na época, eles criaram várias tradições para não exercer qualquer tipo de atividade no sábado e tornaram essas tradições mais valiosas do que a própria palavra de Deus. E dentre essas tradições, eles tinham uma de que não se podia fazer lama no sábado. Então Jesus, quando faz essa mistura no chão com saliva e terra, de maneira bem intencional nesse sábado, criando essa lama, esse lodo. E isso criou uma grande repercussão. Os fariseus então pegaram esse cego, pressionaram ele, encheram ele de perguntas e acabaram que esses questionamentos a esse cego foram levando ele a ter uma fé mais robusta, a compreender de uma maneira mais plena
quem era Jesus. Ele começa dizendo que Jesus era um profeta e que não entendia muita coisa do que estava acontecendo. O cego não estava, agora então, que estava enxergando, ele não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo. E então ele diz uma frase que é muito conhecida de nós: mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E na parte final, então, esse homem já começa a trazer argumentos mais sólidos sobre Jesus, também remetendo muito àquilo que nós falamos no começo, sobre que Deus ele capacita Jesus para operar esses sinais. Jesus, sendo o próprio Deus, ele opera esses sinais para mostrar quem ele é, que ele fala da parte de Deus, que ele é o próprio Filho de Deus. E esse agora que enxergava, esse antes cego, mas que agora enxerga, ele diz que Deus não atende a pecadores e que nunca tinha ouvido falar de alguém que abriu os olhos de um cego de nascença. E é muito interessante ver agora o contra-argumento dos fariseus, sem saber mais o que responder. Diz: você é um enfermo, você é um doente e agora quer nos ensinar? Saia daqui. Eles já não tinham mais argumento para lidar com aquele homem. E eu trouxe então, nesse texto que é brilhante, tem muitas coisas para a gente ver, mas eu trouxe apenas 3 aqui. Primeiramente, sobre o sofrimento e pecado. Os discípulos eles fazem um questionamento muito interessante para Jesus, perguntando para eles quem havia pecado. Os pais dele, o próprio cego ali, havia pecado para que tamanho sofrimento acontecesse na vida dele. E Jesus, então, ele ensina aqueles discípulos e a nós hoje de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. Um segundo ponto aqui é que Jesus então faz mais uma vez essa dramatização para nos ensinar uma verdade profunda acerca de si mesmo. Ele dá essa visão um cego como sinal de ser a luz do mundo, de que possamos experimentar essa verdadeira luz, essa esperança verdadeira, essa alegria plena nas nossas vidas. E por último aqui, um contraste final entre a cegueira e a transgressão dos mandamentos recebidos. Olha só o que eu quero dizer com isso. Que os fariseus, eles enxergavam muito bem. Eles tinham inclusive a lei do Senhor à sua disposição, mas eles ficaram tomados, cegados pelo seu pecado, pela sua tradição, pelo seu legalismo. E com esse apego à tradição acima da palavra de Deus, eles estavam com seus cegos de coração. Então eles enxergavam, mas dentro do seu coração eles eram cegos. Então esse texto nos traz muito bem esse contraste para as nossas vidas, para que entendamos isso. E vamos partir então para o nosso último milagre já, a ressurreição de Lázaro, um texto que está lá no capítulo 11 de João. Eu trouxe alguns versículos específicos aqui para nós. Jesus ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente. Você talvez se lembre que Lázaro, a família de Lázaro era muito querida para Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E o que gera uma certa confusão na cabeça dos discípulos é que Jesus não vai imediatamente ao encontro de Lázaro. E quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E Marta e Maria, então, elas dizem para Jesus que se ele estivesse lá, nada disso teria acontecido. E Jesus conduz esse diálogo com elas para trazer um amadurecimento da fé para aquelas pessoas e ensina que ele é a ressurreição e a vida e que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. Que lindas palavras de Jesus para elas e para as nossas vidas. Maria então dá uma linda declaração acerca de Jesus, afirmando: Jesus, o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo que tinha de vir ao mundo, que devia vir ao mundo. E eu quero chamar a atenção aqui então para outras 3 coisas a respeito desse milagre. Primeiramente, Jesus ressuscita Lázaro como sinal de ser a ressurreição e a vida, mais uma vez ele nos ensinando sobre a sua divindade e verdades profundas acerca de si mesmo. Jesus é a ressurreição e a vida. Um outro tópico aqui, um outro ponto é, durante esse texto, um acontecimento que traz uma ênfase para isso, para a doutrina do Deus homem, de que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Porque quando Jesus se depara com aquela situação, quando ele vê a condição das pessoas, a condição da humanidade após a queda, após o pecado no mundo, com a morte, com tanta tristeza,
ele se abala e chora também, e demonstra para nós o sofrimento, demonstra para nós a sua humanidade, como se Deus se fez homem. E é uma linda doutrina para as nossas vidas, um versículo muito curto, mas carregado de verdades profundas que nos lembram de que Jesus, ele foi homem de dores, foi homem de sofrimentos e viveu aqui, sabe o que nós passamos, e por isso nós podemos nos achegar a Ele, nos entregar em oração, confiados de que Ele sabe pelo que estamos passando. E uma última verdade que nós podemos ver, uma última doutrina aqui, é a salvação por iniciativa de Deus. Não poderia deixar de falar nisso. Esse texto nos traz de uma maneira brilhante como Jesus, como Deus tem a iniciativa na nossa salvação. É um ensino muito interessante. Como Lázaro estava morto, assim nós também estamos mortos em delitos e pecados. Estávamos até encontrar Cristo, mas Cristo é quem nos encontra. Cristo é quem vem até as nossas vidas, porque quando estamos mortos, como Lázaro estava, Lázaro não pôde pedir para voltar à vida, Lázaro não pôde fazer nada. E Deus então interviu na vida dele, trazendo ele de volta à vida. Assim também é com a nossa salvação. O mérito é todo de Deus. Deus é quem faz tudo, trazendo-nos a vida verdadeira quando estávamos mortos em delitos e pecado. Por isso podemos dizer glórias a Deus, aleluia, por tamanha verdade nas nossas vidas, pela iniciativa, pelos méritos de Deus, pela sua salvação. Encerramos os 7 milagres. Eu quero trazer de maneira muito breve aqui apenas 3 aplicações finais para as nossas vidas. Primeiro, creia em Jesus, o Filho de Deus. Foi para isso que João nos trouxe esses relatos. E se você crê nisso, agradeça ao Senhor por Ele ter feito isso na sua vida, por Ele já ter feito essa obra em nós. Glorifique a Ele por isso. Uma outra aplicação é isso. Use esses relatos desses milagres para falar de Cristo para outras pessoas. Foi para isso que João escreveu esses milagres, então que a gente possa se aprofundar deles, conhecê-los muito bem, para que a gente possa contar essas narrativas incríveis que a Bíblia nos traz e que são extremamente profundas para nós. E por último, leia o livro de João. Estamos nessa série sobre a vida de Cristo. Certamente você será extremamente abençoado. Leia, se deleite no relacionamento profundo, em conhecer mais de Jesus, em se debruçar em oração no nosso Deus maravilhoso, Deus homem, o Cristo glorioso. Amém? E assim nós encerramos mais essa aula. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você possa ter aprendido algumas coisas aqui. Estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, e que Deus te abençoe e até a próxima.